10 vezes? É muita coisa. Eu escrevi, na verdade, 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. Ainda há 2.000 páginas inéditas que, se Deus me der saúde, nos próximos 20 anos, eu ainda talvez nem consiga desenvolver em uma série de outras obras. Mas, tocando naquele assunto, eu não escrevo para fazer sucesso. Como eu disse, eu sou apenas um pequeno semeador de ideias que tenta contribuir para que as sociedades, não apenas a brasileira, possa perceber que a vida é um espetáculo único e imperdível, que nós devemos respeitar as diferenças, que devemos pensar como espécie, devemos pensar não como palestinos, judeus, europeus, asiáticos, americanos, devemos pensar como humanidade. Devemos aprender a nos colocar no lugar dos outros e perceber o que as imagens nunca revelaram, as lágrimas escondidas por detrás da irritação, a angústia represada por detrás da agressividade. O meu desejo é estimular as pessoas a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nesta bela trajetória existencial, uma viagem para dentro de si mesmo. Mas é interessante, como eu digo no livro Vendedor de Sonhos, O Futuro da Humanidade, e também vou comentar na minha próxima obra sobre as atrocidades do nazismo, o Holocausto, Nunca Mais, o Colecionador de Lágrimas. Sim. Eu comento que todos nós deveríamos buscar o mais importante dos endereços, o endereço dentro de nós mesmos. Mas, Luiz Cláudio, as pessoas passam 10, 20, 30, 40, 60 anos, 70 anos e nunca encontraram esse endereço. Será que é tão difícil assim? É necessário nós, em primeiro lugar, sairmos da condição de médicos, psiquiatras, jornalistas, empresários, trabalhadores e sermos o que nós sempre fomos, seres humanos e como tais imperfeitos, sujeitos a erros e que deveriam fazer de cada lágrima uma experiência única para desenvolver sabedoria, de cada erro uma experiência única para compreender as limitações da vida e torná-la um show imperdível. Muito bom. O senhor falou do vendedor de sonhos, né? Existe esse vendedor de sonhos? Porque é uma pessoa, né, que de repente sai falando e começa a ter os seus seguidores, né? O que o senhor pode falar a respeito desse livro? O protagonista do Vendedor de Sonhos, que também é chamado de Vendedor de Sonhos, ele representa um pouco da minha história, da maneira como eu vejo a vida, representa também a história de muitos pacientes e de muitas pessoas que foram mutiladas pela vida. A vida não é um caminho sem acidentes, nem um céu sem tempestades. Cedo ou tarde, nós somos abarcados por experiências traumáticas imprevisíveis, se não por sua causa, porque pessoas ou circunstâncias te colocaram, como um acidente de carro, por exemplo, um câncer, uma doença física. E nós, quando desenvolvemos essas cálidas experiências angustiantes, devemos aprender, em primeiro lugar, a comprar sonhos. Sonho de que vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Sonho de que vale a pena recomeçar tudo de novo, mesmo quando passamos pela história mais cálida do vexame, da humilhação e das dificuldades. Sonhos de que vale a pena investir nos outros, filhos, alunos, amigos, mesmo quando eles nos decepcionam. Sonho de que é possível transformar perdas em ganhos, crises em aprendizados e o caos na mais incrível experiência de criatividade. Então o vendedor de sonhos, ele sai sem direção em busca de encontrar um tesouro escondido nos escombros das pessoas que sofrem. E como ele também passou por uma depressão, por um acidente, perdeu seus filhos, perdeu status, poder, perdeu tudo, mas não perdeu sua fé na vida. Ele acaba transformando essa experiência numa história de crescimento. Ele acaba encontrando um endereço dentro de si mesmo. E ele leva os transeuntes, as pessoas que estão nos shoppings, nas ruas, nas escadarias dos anfiteatros, a perceber que eles devem ser viajantes em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Sim. Nessa mesma tônica, O Futuro da Humanidade, Falcão e Marco Polo, ele leva as pessoas na sociedade a fazer essa viagem fundamental.
Eu não imaginava que tivesse dezenas de milhões de leitores. Eu fico feliz que essas pessoas estão fazendo essa viagem. O escritor estão encontrando o endereço. Estão encontrando esse endereço, superando depressão. Claro que um livro não leva à superação de depressão, mas pelo menos procurando tratamento psiquiátrico, psicológico, desenvolvendo a arte da dúvida, superando a autopunição e a autocobrança. A cobrança que uma pessoa faz para si mesma, se ela for excessiva e faz para com os outros, ela gera um ambiente carrasco, autodestrutor. Uma pessoa que cobra demais de si, dos outros, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para desenvolver uma bela história de amor, inclusive o mais belo romance. Sim, é verdade. Toda ação gera uma reação? No psiquismo humano, toda ação gera uma reação, porque toda ação, seja uma ofensa, crítica, perda ou rejeição, é registrada automática e involuntariamente no córtex cerebral, produzindo uma janela killer. E essa janela killer, ou traumática, ela tem alto volume de tensão e quando nós entramos nela, ela pode bloquear milhares de outras janelas, impedindo eu de ter acesso a essas informações para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. E é por isso que se fala, conte até 10. Antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, conta. Que é um tempo para se acalmar? Sabe, Luiz Cláudio, o senso comum, ele diz que nós devemos parar antes de reagir. Mas na prática, nós não conseguimos ter um gerenciamento do estresse a tal ponto que conseguimos dar respostas inteligentes nos cálidos momentos de tensão. O que nós preconizamos? Não é contar até 10 ou contar até 30, é ter um silêncio proativo. Você se cala verbalmente, mas você grita psicológica e emocionalmente. Ou seja, você discorda da sua ansiedade, da sua agressividade, você confronta com medo, você tem ousadia. E ousadia não é ausência do medo, ousadia é domínio do medo. Até porque o medo faz bem, né? Devemos ter medo. Exatamente, né? O medo acaba sendo uma ferramenta de proteção. Sim. Ousadia e coragem e determinação não é a ausência de ansiedade, mas é o gerenciamento dela. Então nós criticamos, discordamos, confrontamos no silêncio da mente, usando a arte da dúvida e da crítica, que são princípios da sabedoria na psicologia e filosofia, e assim o eu deixa de ser vítima, gerencia o seu estresse, sai das fronteiras de uma janela killer, encontra outras janelas no córtex cerebral e dá respostas generosas para quem ofendeu, dá respostas surpreendentes para um aluno que agrediu um professor e é capaz de encantar as pessoas mesmo em situações anacrônicas e incoerentes. Pode até terminar com aquela situação de momento, porque de repente tem muita gente que fala assim, não, eu gosto de pôr para fora, eu já falo na hora mesmo, não levo desaforo para casa, e de repente isso estica muito mais o problema. Você tem razão, quem não leva desaforo para casa, quem fala o que pensa, não é frequentemente uma pessoa madura. É uma pessoa que não tem controle de si mesmo, não tem gestão da sua própria emoção. E acha que faz bem colocar isso para fora. Acha que faz bem e, na verdade, causa traumas, janelas killer em quem mais ama. Por isso que eu disse, nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. Eu fui um grande ateu. Eu não sou mais um ateu, mas não defendo nenhuma religião. Eu creio em Deus e acho que crer em Deus é um ato inteligentíssimo. Tá? Mas eu quero contar uma história que mudou o meu pensamento com respeito ao gerenciamento da ansiedade e foi protagonizada pelo mestre dos mestres, Jesus. Quando trouxeram uma mulher em flagrante adultério e pediram para que ele desse o veredito, naquele exato momento, ele e ela poderiam ser mortos sumariamente. E eu pergunto às vezes, que resposta ele deu? Muitos sabem que ele falou, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas, na verdade, essa foi a segunda resposta. A primeira resposta foi não submeter a resposta. Ele escrevia na areia, porque fazia o silêncio proativo. Ele gritava aqui dentro, dizendo que homens são esses que me impelem a julgar uma mulher que eu não quero, que homens são esses que se colocam no lugar daquela mulher e não percebem as lágrimas, as privações e perdas que ela sofreu. Ele gerenciava a sua emoção e procurava respostas inteligentes. No segundo momento, quando inquiriram essa resposta, ele chocou a todos, dizendo, ok, pode assassiná-la, mas mudem a base do julgamento. Antes, olhem para si mesmo e depois atire as primeiras pedras. Ele reuniu numa frase
o topo das ciências jurídicas, da sociologia e da psicologia. E isso há 2000 anos. Há 2000 anos. E nós não estamos seguindo isso. E nós não seguimos isso. Não aprendemos. Somos justiceiros, agressivos, machucamos quem nos machuca, pautamos a nossa história. Também. E a quem amamos. O que é mais pais, bons pais cometem atrocidades com os filhos. Naqueles momentos tensam. Eles comparam um filho com outro, comparam um filho com outro jovem, dizem que eles não têm valor, que nunca vão virar na vida. Eles condenam em poucas palavras, gerando uma janela killer que sequestra, encarcera o eu e muitas vezes produz uma trajetória autodestrutiva. Também professores e executivos incorrem nesse mesmo erro. Por isso, na Academia de Inteligência, não apenas estamos ajudando crianças e adolescentes a desenvolver um eu como autor da história, um eu altruísta, solidário, que desenvolve as funções nobres da inteligência, mas também pais e professores que possam entender que o objetivo máximo deles é formar pensadores e não repetidores de ideias, pessoas autônomas que tenham mentes livres, mentes brilhantes, para que possam, como eu disse, escrever os capítulos mais importantes das suas vidas nos momentos mais cálidos e difíceis da sua história. Bom, como eu disse aqui logo na abertura do programa, infelizmente o nosso programa é curto para um bate-papo tão gostoso, tão atraente, que é com Augusto Cury, que hoje está conosco prazerosamente aqui no Virando a Página. Eu gostaria que o senhor aproveitasse o minuto final para que fizesse um chamamento especial para todos na Academia de Inteligência aqui em Ribeirão Preto. O senhor diz bem, será a central da Academia de Inteligência. É um prazer para a nossa cidade ter uma Academia de Inteligência. Ficamos muito felizes que já há mais de 20 países interessados em aplicar todo esse projeto. Nós estamos com cerca de 40 mil alunos e estamos alegres em ver os resultados que está sendo operado no psiquismo desses alunos, crianças, adolescentes e adultos. Bom, vai ser na Avenida Independência, em Ribeirão Preto, 2059, e o telefone é 3602-9420. Gostaríamos de convidar todos vocês a participarem desse sonho, para irrigar as sociedades modernas com mais altruísmo, solidariedade, generosidade e com um raciocínio complexo, capaz de nos fazerem atores sociais que vale a pena atuar, atores que transformam a sociedade de um deserto para um oásis mais afetivo, inteligente e sonhador. Que vocês tenham grandes sonhos. E se sonharem, não tenham medo de falhar. E se falharem, não tenham medo de chorar. E se chorarem, repensem as suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmo. Dr. Augusto Cury, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E, por favor, passando por Ribeirão, se sinta em casa aqui no nosso Virando a Página. Obrigado, Luiz Cláudio. É uma honra estar com vocês no Virando a Página. A honra foi nossa em recebê-lo. E com o Dr. Augusto Cury, nós vamos encerrando mais um Virando a Página aqui pela Tati TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro, hein? Até lá!